Olá pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui de novo com mais uma aula do seu módulo de zoologia, tá? Hoje a gente vai trabalhar o grupo dos nemateumintos, tá? O segundo grupo de vermes, tá? Bom, espero que vocês gostem dessa aula, preparada com muito carinho para vocês. Bora lá! Os nemateumintos, pessoal, eles são conhecidos também como nematódios, tá? Você pode encontrar esse nome nos textos de biologia. Mas o nome que mais aparece é o nome comum do grupo. Os nemateumintos são conhecidos como vermes cilíndricos. Então anote lá, por favor. São os vermes cilíndricos. Ok? Legal demais. Comparando com o grupo anterior que a gente estudou, os plateumintos, lembra que os plateumintos são os vermes achatados. Os nemateumintos são conhecidos como vermes cilíndricos. Isso porque esses animais apresentam uma novidade, tá? Uma aquisição evolutiva bastante importante que você deve se lembrar. Se a gente fizer um corte num verme nemateuminto, a gente vai enxergar no interior do corpo uma cavidade que é incompletamente revestida pela mesoderme, lembra? Essa cavidade é conhecida como pseudoceloma ou pseudocele. Por isso esse grupo ficou conhecido também como os vermes pseudocelomados. É o único grupo de vermes pseudocelomados que nós estudamos no ensino médio, beleza? Aqui nesse quadro, pessoal, a gente vai fazer uma caracterização do grupo. Isso aqui que eu estou propondo para vocês é uma ficha técnica dos nemateumintos, tá? A gente chama isso na biologia de matriz informacional, como se fosse o rótulo de um produto. Usando as informações dessa ficha, você consegue responder rapidamente os exercícios de biologia envolvendo o grupo e consegue também comparar o grupo dos nemateumintos com outros grupos animais, para saber quais são as aquisições evolutivas que o grupo apresenta ou para dizer se o grupo tem um maior grau de desenvolvimento zoológico ou um menor grau de desenvolvimento zoológico. E também você pode usar essa lista de informações para dizer se um grupo tem uma aproximação evolutiva maior com um outro grupo, formando um táxon monofilético. Lembra que a história zoológica é construída através da montagem de táxons monofiléticos. Táxons monofiléticos são formados por todos os descendentes de um ancestral comum imediato. Beleza? Bora lá. Primeira informação sobre os nemateumintos é que eles são invertebrados e eles são protostômios. Para quem não lembra, pessoal, esse termo protostômio significa que, durante o desenvolvimento embrionário, surge a boca como o primeiro acesso do canal alimentar. Na verdade, o blastóporo embrionário, que é aquele ponto de acesso para o arquêntero do embrião, dá origem à boca, ok? Eu vou até colocar aqui para vocês, que vocês não esqueçam, ó. Boca primeiro, ok? Boca primeiro. Além de serem protostômos, pessoal, os animais são triblásticos. Opa! Vamos lembrar da aula introdutória lá de zoologia. O animal triblástico significa que ele tem, durante o seu desenvolvimento embrionário, uma fase chamada de gástrula. E essa gástrula apresenta 3 folhetos germinativos conhecidos como tecidos embrionários. Do meio externo para o meio interno, você tem ectoderma, mesoderma e endoderma. Beleza? Então eles são triblásticos. Esses animais, pessoal, eles têm uma cavidade incompletamente revestida pela mesoderme, conhecida como pseudocele ou pseudoceloma. Então a gente vai chamá-los de pseudocelomados. Maravilha, tá? São os vermes pseudocelomados. Show de bola. Vem comigo. Ó, esses animais, eles são o primeiro, na verdade, eles formam o primeiro grupo animal a apresentar um sistema digestivo com um canal completo, tá? O sistema digestivo é um conjunto de órgãos. E, no caso dos nemateumintos, foi o primeiro grupo animal que apresentou um sistema digestivo com um canal alimentar completo. Para quem não lembra, um canal alimentar completo conta com 2 acessos, boca, tá, e ânus. Então vamos colocar isso, ó, sistema digestivo com canal completo. Maravilha, canal completo. Vamos colocar aí boca, ânus. O alimento tem acesso ao canal alimentar pela boca e o que não foi aproveitado do processo digestivo é eliminado do corpo do animal pelo ânus. Não confunda isso com excretas, na verdade são os excrementos, os excrementos, né? As fezes. Show de bola. Deixa eu melhorar isso aqui, ficou bem feio. Opa, agora ficou melhor. Bom, preste bastante atenção. Esses animais, eles não apresentam um sistema respiratório consolidado. Na verdade, a superfície respiratória, que eles usam para respirar é a própria pele, tá? Então a gente vai chamar o sistema respiratório dos animais, o sistema respiratório
tegumentar. Tá? A respiração acontece por um mecanismo conhecido como difusão. Os gases, né, são trocados por qualquer parte da pele. Então vamos colocar isso aqui, ó. Respiração. E distribuição de nutrientes por difusão. Tá? Eu aproveitei esse tópico aqui para colocar já a questão da distribuição dos nutrientes. Os nemateumintos, assim como os plateumintos, eles não apresentam um sistema circulatório, eles não têm um fluido conhecido como sangue. Então a distribuição dos nutrientes, que são absorvidos pelo processo digestivo, né, acontece por difusão, célula a célula, beleza? Outra coisa interessante, gente, a forma como esses animais excretam. Esses animais, eles excretam usando estruturas conhecidas como túbulos em H, tá? Vamos colocar aqui, ó, excreção. Por túbulos em H. No próximo quadro eu vou fazer um desenho explicando como esses túbulos em H funcionam, tá bom? Na verdade são células especializadas chamadas de renetes. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Bom, o próximo tópico aqui, pessoal, está relacionado ao sistema nervoso. O sistema nervoso desses animais, vamos colocar aqui, ó, sistema nervoso. É conhecido como sistema nervoso ganglionar. Ok? O sistema nervoso ganglionar, ele conta com massas de neurônios chamadas de gânglios. No caso dos nemateumintos, esse sistema nervoso ganglionar conta também com expansões conhecidas como cordões nervosos. Então vamos colocar isso, ó. Sistema nervoso ganglionar com cordões nervosos. Ok? São esses cordões nervosos que vão estimular a atividade muscular, fazendo com que esse animal consiga se movimentar, né? Serpentear, se enrolar, beleza? Show de bola. Com relação à reprodução, a maioria desses animais apresenta sexo separado. Inclusive eu coloquei aqui, ó, junto ao título da aula, né, dois modelinhos para vocês verem, né? Um modelinho maior e um modelinho menor. Trata-se de sexos separados. A maioria deles, dos nemateumintos, apresenta sexos separados com dimorfismo. O que significa isso mesmo? Dimorfismo são as diferenças anatômicas que te permitem reconhecer o sexo masculino e sexo feminino. Okay? Daqui a pouco eu vou explicar como você pode diferenciar um macho da fêmea. Eles são dioicos, né? Esse é o significado desses símbolos, vamos colocar aqui, ó. Dioicos. Ok? Com fecundação interna. Legal, hein? Então são dioicos com fecundação interna. Com relação ao seu desenvolvimento, desde o ovo até a fase adulta, esses animais eles são considerados animais com desenvolvimento indireto. Quer dizer que do ovo surge uma larva, eles passam por um estágio larval. O ovo deles não apresenta uma quantidade bacana de vitelo para dar sustentação a todo o desenvolvimento embrionário. Então o ovo forma uma larva que é ativa, se alimenta, tá? E garante o término ou a conclusão do desenvolvimento embrionário, beleza? Então coloca aí, por favor, ó, desenvolvimento. Perdão, desculpa, vamos escrever aqui uma informação importante, eles são ovíparos. Quer dizer que a fêmea monta ovos, então são ovíparos. Com desenvolvimento indireto. Maravilha. E esse último quadradinho aqui, essa última informação da ficha, né, ou da matriz informacional dos nemateumintos, eu vou dedicar à ecologia desses animais, tá? Os nemateumintos, eles são muito bem sucedidos em diferentes ambientes. Conseguimos encontrar esses animais em ambiente aquático, tanto água doce quanto água salgada. Ambiente terrestre, vivendo associado a locais mais úmidos, obviamente. É difícil encontrar esses animais vivendo em ambiente árido ou desértico, tá? São associados ao solo. E eles também são encontrados se associando de forma negativa a outros animais, formando uma simbiose desarmônica, tá? Muitos grupos
de nemateumintos são considerados parasitas, inclusive parasitas da espécie humana. Aliás, algumas das doenças mais típicas de países tropicais é causada por nemateumintos. Um exemplo fácil de você lembrar é o exemplo da ascaridíase, a famosa lombriga, tá? É um parasita muito comum em diferentes grupos populacionais humanos, principalmente em populações que vivem nos trópicos, tá? São parasitas muito comuns nos trópicos. No próximo módulo de zoologia, a gente vai estudar as principais verminoses causadas por esse grupo animal, tá? Esses animais eles foram chamados muito tempo de helmintos, né? Esse helmintos vem de vermes, ok? E durante um tempo aí, eles também foram chamados de asqueumintos. Hoje o nome é nemateuminto ou nematóide. Então vamos colocar aqui, ó. Animais, ok? Que vivem em meio aquático, terrestre, de forma livre, ou como parasitas de animais e plantas, tá? Alguns nematóides são considerados verdadeiras pragas agrícolas, causadores de galhas em raízes, tumores, tá? Podem prejudicar uma lavoura inteira. Existem casos registrados na bibliografia de agricultura de alguns agricultores abandonarem campos inteiros de cultivo porque estavam infestados de nematóides, tá bom? Bom, pessoal, vamos passar rapidinho as informações da matriz: protostômios, triblásticos, pseudocelomados, sistema digestório com canal completo. Isso aqui é a primeira aquisição evolutiva interessante na escala zoológica, tá? Relacionada a esse grupo. Respiração e distribuição nutritiva por difusão, excreção por túbulos em H, sistema nervoso ganglionar com cordões nervosos, são dioicos na sua maioria, tá? Existem espécies hermafroditas, mas elas praticamente não são citadas no ensino médio e nos cursinhos preparatórios. A fecundação é interna, as fêmeas botam ovos, elas montam muitos ovos, tá? Elas utilizam uma estratégia reprodutiva chamada estratégia R, uma coisa que a gente estuda na ecologia, que é produzir um número muito grande de ovos para que um ou outro consiga completar o desenvolvimento e se reproduzir mais uma vez, beleza? Eles vivem associados ao ambiente aquático terrestre de forma livre, sem se associar negativamente com outra espécie, ou desenvolvendo o hábito parasitário, podem ser considerados parasitas, de plantas e animais, incluindo seres humanos. Agora você vai me dar um minutinho que eu vou dar uma limpada nessas informações aqui, para a gente ver mais alguns detalhes sobre esse grupo que é muito interessante, ok? Aí galera, estamos de volta aqui com um quadro novinho para vocês, hein? Ó, tomei liberdade de fazer aqui um grande nematóide ou um verme cilíndrico. Vamos imaginar que seja o Ascaris, que é um parasita comum da espécie humana, tá? Então chamado de Ascaris. Ok? É o Ascaris. Belezinha? Ótimo. Então tem algumas informações aqui que eu quero detalhar com vocês. Vamos começar pela origem do nome. Por que verme cilíndrico? Saca só. Vamos imaginar que eu faço um corte no Ascaris bem aqui, na minha lombriga, tá? Ó. Beleza? Aí eu vou jogar a informação aqui para fora, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, entendam os desenhos de biologia para quando vocês estiverem estudando sozinhos. Eu cortei, vou pegar o corte e virar para você ver, ok? Para você ver o formato e as estruturas que o corte vai revelar. Ó, ao fazer isso, olha só para você ver, ó, você vê um círculo quase que perfeito, beleza? Vou até estender para cá, ó, para te dar uma ideia. Não vou fazer isso não, vou deixar só o círculo para ficar mais fácil. Então você pode confundir a sua mente. Beleza, então fiz um corte. E esse corte vai revelar o seguinte, galera, olha só. Lá dentro, isolado, você vai encontrar o canal alimentar. Beleza? Estou fazendo um canal alimentar de azul, tá? Por onde o alimento passa. Tudo bom? Show! Lembre que o canal alimentar é completo. Tem um acesso chamado de boca e o ânus, por onde o animal libera o que não foi aproveitado no processo digestivo, os excrementos ou fezes. Agora, olha que bacana, gente. Próximo aqui da linha preta, ó, que representa a parede do corpo,
você vai encontrar essa massa vermelha, tá? Essa massa vermelha aqui, ela vai representar para nós todo um conjunto de músculos e estruturas provenientes da mesoderme. Ó, olha que legal. Interessante. Vou reforçar a linha preta aqui para ficar legal. Olha aí. Show de bola. Se vocês prestarem atenção, olha que interessante. Vocês vão ver o seguinte. O canal alimentar, que é representado aqui pela linha azul, ele está completamente separado dessa massa vermelha aqui que representa os músculos e estruturas provenientes da mesoderme. Tá? Esse grande espaço que você está vendo aqui, ó, entre a linha azul, que representa o canal alimentar, e toda a massa vermelha, é o que nós chamamos de pseudocele ou pseudoceloma. Aqui dentro, pessoal, você vai encontrar um fluido. Esse fluido é basicamente água, tá? Mas é um fluido conhecido como pseudocelomático. Esse fluido, pessoal, ele dá o formato que o animal tem, formato cilíndrico. Ele pode ser considerado um fluido que funciona como um esqueleto. Na verdade, a gente diz que os animais nematelmídeos, eles têm um esqueleto hidrostático, tá? Então vamos colocar aqui já essa informação, que é muito importante, tá? Esse espaço aqui, ó, é o pseudoceloma. A gente pode chamar também de pseudocele, preenchido pelo fluido pseudocelomático. Esse fluido, pessoal, ele funciona e atua como um esqueleto hidrostático. Muito importante isso aqui, viu, pessoal? O fluido corporal vai dar forma e sustentação animal, permite a atividade dos músculos e confere o formato cilíndrico que esses bichos têm. Daí a gente chamar o fluido, né, de esqueleto hidrostático, tá? Isso aparece em exercício, fica ligado, tá? Que tipo de esqueleto um verme nematelmíneo vai apresentar? Um esqueleto fluido conhecido como esqueleto hidrostático. Nada mais é o fluido que circula aqui dentro dessa cavidade conhecido como pseudoceloma. Agora saca só. Por que o prefixo pseudo, pessoal? Pseudo vem de falso, não é mesmo? É chamado de pseudoceloma porque, se você prestar atenção, a cavidade ela é incompletamente revestida por mesoderme. Isso. Essa massa vermelha que você está vendo é o parênquima muscular do animal, né? Toda a estrutura de músculos e outros, né, órgãos que tiveram origem do mesoderme. Se você prestar atenção, a cavidade ela tem o revestimento externo por essas estruturas e internamente não tem. Daí alguns autores chamam isso de cavidade incompletamente revestida por mesoderme. Agora saca só, essa parte vermelha que a gente já sabe são os músculos. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber o seguinte: toda vez que um livro de biologia ou um professor de biologia desenha um nematelminto, ele sempre desenha um animal assim, ó, meio como se fosse um S serpentiano. Isso porque essa musculatura, né, proveniente do mesoderme, ela contrai só longitudinalmente. Né? Isso faz com que o animal consiga se movimentar apenas de forma serpentear, igual eu estou fazendo aqui com as minhas mãos. Ó. Ele serpenteia, ele enrola ou serpenteia. Tá? Os animais não conseguem desenvolver aqueles movimentos, né, do tipo peristálticos, como acontece quando você tem musculatura longitudinal alternada com musculatura circular. Então, esses animais só têm musculatura longitudinal. Isso permite que ele desenvolva um movimento em forma de serpente, tá? Um serpentear. Show, né? Agora, a linha preta externa, pessoal, vou até reforçar aqui para vocês, ó, toda a linha preta externa é o que a gente chama de tegumento. Pessoal, o tegumento, ele é fino ao ponto de permitir as trocas gasosas. Quer dizer, então, que vai entrar O2 e vai sair o CO2, caracterizando a respiração por difusão. Só que esse tegumento, ele conta com uma proteção externa, que ajuda até na sustentação do animal. Essa proteção a gente chama de cutícula, tá? Então, esses animais, eles são animais que apresentam um tegumento com cutícula. Ok? Tegumento com cutícula. Galera, a
cutícula, ela protege o tegumento de agentes agressores externos. E no caso dos nematelmintos, ela ajuda, tá, a dar sustentação também ao animal. Fechou? Beleza. Agora, rapidinho, vamos lá. Vamos rastrear as origens. O tegumento, né, ele tem origem ectodérmica. Os músculos, que só contraem de forma longitudinal, né, permitindo que o animal se movimente como uma serpente, eles têm origem mesodérmica. Já o canal alimentar que está isolado aqui dentro de forma azul, vou até colocar aqui, ó. Canal alimentar. Lembra que esse canal alimentar ele é completo, ele tem origem endodérmica, beleza? Caracterizando esse animal como triblástico. Se eu conseguisse esticar aqui, ó, o meu ascaris, puf, vocês iam perceber que eu consigo dividir ele ao meio, né? Fazendo um corte longitudinal. Isso caracteriza a simetria desses animais como uma simetria bilateral. Todos os nematelmintos são bilateralmente simétricos, beleza? Agora, olha só, eu fiz destaque aqui na parte anterior do corpo e na parte posterior do corpo. Na parte anterior do corpo, olha só o que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar essa pequena abertura aqui, ó, por onde o alimento tem acesso. É a boca. No caso do ascaris, como ele é um parasita, ele vai roubar nutrientes do seu hospedeiro, é um verme intestinal, tá? Ao redor da boca, vou destacar aqui de vermelho, ó, você vai encontrar papilas, né, labiais. Então a gente chama isso aqui de papilas labiais. As papilas labiais facilitam, né, a manipulação do alimento, fazem com que o animal consiga pegar o alimento com mais facilidade. E ele pode até se fixar na parede intestinal, caso o hospedeiro queira de alguma forma expeli-lo, né? Usando aí, por exemplo, um processo de fluxo, uma diarreia, por exemplo. Então ele consegue se fixar. As papilas labiais podem funcionar como uma espécie de ventosa, ok? Muito interessante. Agora, imagina o seguinte, imagina que você está olhando dentro do meu animal, só a parte anterior do corpo, dentro do meu animal. Essa parte azul aqui que você está vendo, ó, é o canal alimentar. Então, vou colocar aqui, ó, canal alimentar. Show de bola. Preste atenção para você aqui ter como uma referência. Ó. Aos lados aqui do canal alimentar, você está vendo uma linha amarela. Essa linha amarela que você está vendo são células altamente especializadas. Essas células são células relacionadas ao processo de excreção. A gente vai chamar essas células de renetes. Então, ao lado de cada, né, ao lado aqui do canal alimentar, você vai encontrar os renetes. Professor, como é que funciona isso aí? Os renetes, pessoal, eles são células modificadas para o processo de excreção. Essas células, elas entram em contato com o fluido que está circulando aqui, ó, dentro do pseudoceloma. O fluido que está circulando dentro do pseudoceloma é o fluido celomático. Então, os renetes, eles conseguem tirar do fluido pseudocelomático algum tipo de impureza, alguma sujeira. Então, funciona assim. As células, principalmente os músculos, metabolizam bastante. Lembra que o animal pode ter um metabolismo aeróbico ou anaeróbico. Parasitas como ascaris, têm um metabolismo anaeróbico, né? Então produzem muito mais sujeira na hora de fabricar ATP. Beleza, esse é assunto para uma próxima aula, então vem comigo. As células metabolizam bastante, produzem sujeira. Essa sujeira vai ser descartada dentro do fluido. As células liberam a sujeira dentro do fluido pseudocelomático. Esse fluido, ele é depurado, ele é filtrado pelos renetes. Os renetes removem a sujeira do fluido pseudocelomático, deixando ele limpo, tá? Ele clean. E para onde vai essa sujeira? Se você prestar atenção, você vai ver que aqui, ó, na parte mediana, os renetes estão se unindo aqui, ó, num ponto, né, bem central aqui. Esse ponto central é um buraquinho por onde o animal vai se livrar da sujeira. Esse buraquinho aqui por onde o animal se livra da sujeira é um buraquinho aqui no tegumento do animal. A gente vai chamar ele de poro excretor. Então, resumindo, pessoal, os renetes tiram a impureza ou a sujeira do fluido pseudocelomático. Lembra que os renetes são células de excreção, células especializadas em excreção, e jogam essa sujeira para fora do corpo por um ponto central, um poro, um buraquinho chamado de poro excretor. Beleza? Professor, qual que é a principal sujeira que esse animal elimina? Esses animais, os nematelmintos, eles eliminam principalmente amônia. Anote isso aí, por favor, que é importante. Eles são amoniotéricos. Na urina deles, no veículo de excreção, que é a urina desses animais, você vai encontrar muita amônia. Vem comigo. Bom, para terminar esse desenho aqui da parte anterior, tá vendo essa parte rosa, bonitinha?
Isso aí é o sistema nervoso. Aqui, ó, próximo aqui da boca, você vai encontrar um anel. A gente chama de anel nervoso. Pessoal, o anel nervoso, na verdade, é um conjunto de gânglios que se unem, tá? Fazendo ali, ó, uma voltinha ao redor do canal alimentar. Essa porção do canal alimentar você pode chamar ela de faringe, não tem problema. Em alguns textos de biologia, a gente vai chamar de anel faringiano, tá? Esse anel nervoso, ele emite projeções, tá? E essas projeções são chamadas de cordões nervosos. Dá uma olhada aqui para você ver, ó. Tem um cordão correndo aqui desse lado, vou até reforçar aqui para você ver melhor. Um cordão correndo aqui desse lado, vai para toda a extensão do corpo. E um outro cordão aqui correndo desse lado também vai para toda a extensão do corpo. Esses cordões são chamados cordões nervosos, tá? Esses cordões nervosos, eles emitem sinais elétricos para que os músculos consigam se contrair. Na verdade, eles são responsáveis pelo funcionamento muscular. Lembra que os músculos permitem apenas contração longitudinal, então esse animal serpenteia. Então, isso aqui você está vendo são cordões. Cordões, ok? Vou colocar aqui o N de nervosos para você anotar aí na sua casa. Fechou? Para encerrar nossa aula, vem comigo, por favor. Dá uma olhada aqui, ó. Você está vendo aqui na parte final, olha que bacana, a porção final do animal, a gente pode até chamar essa porção final aqui de cauda, se você tiver com mais segurança, aqui na cauda do animal, a gente vai ter dois modelos para você diferenciar os tipos de sexo. Isso mesmo, você vai usar a porção final do animal, ou cauda, para diferenciar o tipo de sexo, tá? Bom, quando a cauda termina aqui de forma reta, se trata de uma fêmea, tá? Além disso, além da cauda terminar de forma reta, retilínea, as fêmeas são muito maiores do que os machos. Os machos vão apresentar uma cauda curva, tá? Então, os machos vão apresentar uma cauda curva. Essa cauda curva, ela lembra muito um gancho. Esse gancho aí, ele é conhecido na biologia como gancho copulatório. Por quê? Aqui na parte terminal aqui, ó, relacionada ao sistema reprodutor, você vai ver algumas espículas. Essas espículas aí são chamadas de espículas ejaculatórias. O macho usa isso aí para poder depositar sêmen dentro do corpo da fêmea, dentro do sistema reprodutor da fêmea. Olha que loucura, gente. Se o macho não conseguir inserir essas espículas aqui, ó, parecem espinhos, dentro do poro genital da fêmea, o poro genital da fêmea geralmente fica aqui na porção média do corpo. Se ele não conseguir depositar no poro genital, o macho perfura a fêmea com essas espículas, libera os gametas dentro do pseudoceloma dela. Isso pode acontecer, tá? Então, isso aqui são espículas. Espículas o que, pessoal? Ejaculatórias. Espículas ejaculatórias. E o gancho, a gente chama de gancho copulatório. Tá? Então, o macho apresenta o famoso gancho copulatório. Ok? Maravilha. Só me dá mais um minutinho que eu vou apagar esse quadro e voltar com mais algumas informações, ok? Espera só um pouquinho. Então, aí, galera, o último quadro para a gente encerrar essa aula. Vou te dar uma ideia do desenvolvimento, tá? Desse grupo animal, que é muito importante. Vem comigo. Olha que interessante. Essa imagem aqui, você está vendo uma imagem de acasalamento. Olha só que interessante. A maior aqui é a fêmea, ok? E aí você vê um macho enrolado aqui na parte média do corpo dela, que é onde a gente encontra a abertura do sistema reprodutor dela, tá? A abertura está associada a um longo canal que alguns autores de biologia chamam de vagina. Então está acontecendo o seguinte, ó, o macho está ejaculando dentro do sistema reprodutor da fêmea, caracterizando aqui a fecundação como uma fecundação interna. Lembra que a fecundação é um tipo de reprodução sexuada. Após essa imagem, formam-se ovos. Os ovos da maioria dos nematelmídeos apresenta externamente uma capa de proteção. Essa capa de proteção aqui, ela é formada de quitina. Tá? Quitina é um polissacarídeo nitrogenado estrutural que vai proteger os ovos. Assim que os ovos são produzidos, rapidamente eles embrionam. Tá? Um ovo embrionado quer dizer que dentro do ovo existe um embrião em franco desenvolvimento. Então, vou colocar aqui, ó, é um ovo. Ok? Os ovos, eles são depositados em algum ambiente adequado. Dos ovos surgem as larvas, tá? Gente, as larvas, elas são coletivamente conhecidas como filárias. Vou colocar aqui, ó. Então, você está vendo uma filária. As larvas dos parasitas, elas podem ser chamadas de forma diferente pela medicina. Por exemplo, a larva infectante do Ascaris, ou a larva infectante do amarelão, ela é conhecida como larva L3, beleza? Existem outros tipos de larvas. Lá na elefantis, né, que é a doença que é caracterizada por aumento do edema, ou melhor,
formação de edemas generalizados pelo corpo da pessoa, a gente tem larvas conhecidas como microfilárias, beleza? Aí o que vai acontecer? As filárias vão crescer e se desenvolver formando juvenis. Esses juvenis vão ganhar maturidade sexual e podem ser chamados de adultos. E esses adultos iniciam um processo reprodutivo. Então você tem aqui um juvenil. Esse juvenil vai crescer e chegar à fase adulta. Agora dá uma olhada aqui em cima para você ver. Ó. Acima aqui dos desenhos que eu fiz, eu coloquei aqui um gráfico de crescimento, tá? Para a biologia, crescer é simplesmente ganhar tamanho. Então você está tendo aqui um aumento de tamanho em função do tempo. Um plano cartesiano simples. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso aqui, ó. O desenvolvimento desses animais lembra muito, ou melhor, o crescimento deles lembra muito o crescimento dos artrópodes, que é um grupo que a gente vai trabalhar logo logo, tá? Por quê? Como eu disse para vocês, a pele desses animais é protegida por uma cutícula. A cutícula é formada por material inerte, então ela não consegue crescer junto com o animal. Então, para o animal poder ganhar tamanho, volume, comprimento, ele vai ter que se livrar da cutícula e crescer. Esse tipo de crescimento apresenta o seguinte padrão quando é plotado ou representado no gráfico. É assim, ó, do ovo até o nascimento. Okay? Geralmente é assim que a gente representa o crescimento dos animais conhecidos como nemateumintos, também dos artrópodes, tá? Agora olha que interessante, pessoal. Aqui nesses cotovelos, aqui onde eu vou marcar, ó, está acontecendo um evento de substituição da cutícula. Esse evento de substituição da cutícula a gente chama ele de equidise. Ok? Equidise ou muda. Então, para encerrar essa aula com chave de ouro, para que os nemateumintos consigam alcançar o tamanho massa, programado pelo seu desenvolvimento, pelo seu padrão genético, eles precisam substituir as cutículas, periodicamente. Essa substituição de cutícula para ganhar tamanho, para crescer, nós chamamos isso de equidise ou muda, tá bom? Então, o crescimento deles lembra muito o crescimento do grupo dos artrópodes, tá? Gente, com isso eu vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela seja boa para a sua formação, para a sua preparação e podem contar comigo sempre. Fui!